Moçambique é um país da África Austral, situado na costa do Oceano Índico, atualmente com cerca de 33 milhões de habitantes. Foi uma colônia portuguesa que se tornou independente em 25 de junho de 1975. Este é o novo canal do YouTube, onde estaremos tratando acerca de conhecimento histórico literalista, com incursões na história, na busca de conhecimentos filosóficos, linguísticos, analisando realizações e pensamentos, ideologias que formam os nossos dias atuais, procurando conhecer a África e, em parte, alguns dos principais temas que são relevantes na história em outros continentes e países. E neste primeiro vídeo estaremos falando acerca de Moçambique, os primeiros povos habitantes dele e as suas atividades. Espero que gostem do canal, espero que gostem do vídeo e vamos ao assunto. A história de Moçambique encontra-se documentada pelo menos a partir do século X, quando um estudioso viajante árabe, Al-Masudi, descreveu uma importante atividade comercial entre as nações da região do Golfo Pérsico e os Zanj, os negros da Bilada As-Sofala, que incluía grande parte da zona centro do atual Moçambique. No entanto, vários achados arqueológicos permitem caracterizar a pré-história de Moçambique antes da escrita por muitos séculos antes. Um dos mais importantes acontecimentos dessa pré-história foi a fixação nesta região dos povos Bantu, que não só eram agricultores, mas introduziram aqui a metalurgia de ferro entre os séculos I a IV. Os primeiros habitantes de Moçambique foram provavelmente os Khoisan, povos bosquímanos, caçadores-recoletores. Há cerca de 10.000 anos, a costa de Moçambique já tinha o perfil aproximado do que apresenta hoje em dia, uma costa baixa, cortada por planícies de aluvião e parcialmente separada do Oceano Índico por um cordão de dunas. Esta configuração confere à região uma grande fertilidade, ostentando ainda hoje grandes extensões de savana onde pululam muitos animais indígenas. Nos séculos I a IV, a região começou a ser invadida por povos de hábitos guerreiros e oriundos de grandes lagos, que forçaram a fuga destes povos primitivos para as regiões mais pobres em recursos. Estes são os Bantu, povos agricultores que já conheciam a metalurgia do ferro. A base da economia dos Bantu era a agricultura, principalmente de cereais locais, como a mapira e a mexoeira. A olaria, tecelagem e metalurgia encontravam-se também desenvolvidas, mas naquela época a manufatura destinava-se a suprir as necessidades familiares e o comércio era efetuado por troca direta. Por essa razão, a estrutura social era bastante simples, baseada na família largada ou linhagem, a qual era conhecido um chefe. Os nomes destas linhagens nas línguas locais são, entre outros, em Imakua, Unloko, em Siau, Liwele, em Xixewa, Pfuko e em Xitsonga, Ndango. Apesar da sociedade moçambicana se ter tornado muito mais complexa, muitas das regras tradicionais de organização ainda se encontram baseadas na linhagem. Entre os séculos 9 e 13,
começaram a fixar-se na costa oriental de África populações oriundas da região do Golfo Pérsico, que era naquele tempo um importante centro comercial. Estes povos fundaram entrepostos na costa africana e muitos geógrafos daquela época referiram-se a um ativo comércio com as terras de Sofala, no caso dos Swahili árabes, que chegaram na costa para trocar produtos como tecidos da Índia, miçangas, artigos de louça por produtos do interior como ouro, marfim, pele de animais, penas e outros. De fato, o ferro era tão importante que se pensa que as jaspas de ferro em forma de X, com cerca de 30 centímetros de comprimento, que formam abundantes achados arqueológicos nesta região, eram utilizados como moeda. Mais tarde, aparentemente, esta moeda foi substituída por outra, tubos de penas de aves cheias de ouro em pó, os meticais, cujo nome deu origem à atual moeda de Moçambique. Com o crescimento demográfico, novas invasões e principalmente com a chegada dos mercadores, a estrutura política tornou-se mais complexa, com linhagens dominando outras e finalmente formando-se verdadeiros estados na região. Um dos mais importantes foi o primeiro estado do Zimbábue. Povos que falavam a língua Xixona se tinham instalado na região cerca do ano 500. O primeiro estado do Zimbábue existiu mais ou menos entre 1250 e 1450, aproximadamente na região da atual República do Zimbábue. A invasão e conquista do norte do Planalto zimbabueano pelas tropas de Nyatsimba Mutota em 1440 a 1450 deu origem a um novo estado pela dinastia dos Mwene Mutapas. Estes invasores, que também falavam a língua Xixona, estabeleceram sua capital num local próximo do rio Zambeze, no norte da atual província moçambicana de Manica. No século XVI, estenderam seu império. O comércio, particularmente o ouro, levaram fixação na costa do Oceano Índico, Sofala, primeiro dos mercadores colonos árabes e oriundos da região do Golfo Pérsico, ainda no século XII e depois dos portugueses, no Delbar do século XVI. E com a penetração portuguesa em Moçambique, iniciada no início do século XVI, só em 1885, com a partilha de África pelas potências europeias durante a Conferência de Berlim, se transformou numa ocupação militar, ou seja, na submissão total dos estados ali existentes, que levou nos inícios do século XX a uma verdadeira administração colonial. Depois de uma guerra de libertação que durou cerca de 10 anos, Moçambique tornou-se independente em 25 de junho de 1975.